Eu espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós adentraremos no conteúdo de regência, que é um conteúdo muito importante para a escrita da sua redação. Mais especificamente, falaremos sobre a regência nominal, mas antes de compreender esse conteúdo, nós vamos ver as questões de regência no geral. Para iniciar os nossos estudos, nós nos valeremos de uma analogia. Eu quero que você pense em uma orquestra sinfônica. Em uma orquestra, nós temos diversos personagens, diversos músicos, diversas pessoas que contribuem para que aquela obra seja apresentada da melhor maneira possível. Mas há um personagem que é essencial e que auxilia em todo o processo para que aquela apresentação saia da mesma maneira que foi ensaiada, que tudo saia corretamente, que todos os instrumentos toquem no momento certo, para que não haja desarmonia. E esse personagem tão importante costuma ser chamado ou de maestro ou de regente da apresentação. E você deve perceber que há uma certa semelhança entre a palavra regente e regência. E essa semelhança consiste no fato de que tanto o regente quanto a regência atuam de maneira semelhante. O regente organiza as músicas, os instrumentos e as pessoas que irão se apresentar. Já a regência na língua portuguesa funciona para que determinados elementos apareçam no momento certo, para que não haja comprometimento no sentido das frases e na organização delas. Então, da mesma forma que uma nota, quando tocada incorretamente, consegue distorcer toda a música, uma preposição usada incorretamente também pode distorcer o sentido das frases que nós construímos na nossa redação. Ao conhecer essa analogia, nós podemos compreender o termo regência. Regência é a parte da língua portuguesa que estuda a organização e a ligação entre dois termos, que geralmente são termo regente e termo regido. O que é que esse primeiro termo pede? O que é que esse segundo termo tem de ter para que a frase fique correta? Da mesma forma que o regente pede certas notas ou certas músicas, os termos regentes na língua portuguesa também pedirão alguma preposição específica. Então você consegue perceber que é o regente quem determina qual é a música que será tocada, qual é a nota que deve ser utilizada e qual a entonação correta, se um pouco mais estendida, um pouco mais rápida. Tudo isso é decidido pelo termo regente, pela pessoa regente da ópera. Já as pessoas que estão ali tocando, utilizando os instrumentos, são chamadas de regidos, são pessoas que são subordinadas ao regente, elas conseguem fazer a música levando em conta as orientações do regente. Voltando para a língua portuguesa, os termos regente e regire também seguem essa mesma organização. O termo regente, que geralmente é um nome ou um verbo, pede determinadas coisas para o termo regire. E talvez você não conheça profundamente os dois termos que eu acabei de citar, verbo e nome. Um verbo na língua portuguesa é toda palavra que consegue ser conjugada, que expressa um estado, um fenômeno da natureza ou algo semelhante. Por exemplo, se eu tenho a palavra cantar, eu consigo utilizar essa palavra das mais diferentes formas e tempos verbais. Então, eu posso dizer, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, eles cantarão, eles cantariam. Veja que eu consigo mudar tanto os tempos quanto as pessoas verbais. Já um nome na língua portuguesa pode ser a junção de três classes gramaticais: substantivo, adjetivo e advérbio. Um substantivo é um termo que dá nome a outros termos. Então, são as palavras que dão nomes às coisas: cadeira, lápis, caderno, luz, celular, aluno. Todas essas palavras dão nomes a um determinado ser ou objeto. Já quando nós temos um adjetivo,
são palavras que caracterizam outros nomes. Então, se eu digo lápis feio, eu estou caracterizando esse lápis. Lápis bonito, da mesma forma, estou caracterizando. Feio, bonito, amável, primoroso, todos esses são adjetivos. Já um advérbio é uma palavra que modifica, é um modalizador do verbo e de outros termos. Geralmente aparece como um complemento nas frases e traz informações adicionais. Então, se eu digo vagarosamente, ligeiramente, rapidamente, eu estou indicando o modo como algo foi feito. Ele estudou rapidamente. O modo de ele fazer isso foi rapidamente, um modo rápido. Nesse caso, eu tenho um advérbio que também pode funcionar como um nome na língua portuguesa. Então, lembre-se: nome, substantivo, adjetivo e advérbio. E você deve lembrar que eu falei lá no início que sempre nós iríamos organizar a frase em termo regido e em termo regente. O termo regente pode ser de dois tipos, tanto um nome quanto um verbo. Nesse caso, se nós temos um verbo, nós temos uma regência verbal. Se nós temos um nome, a regência é nominal, como nós veremos hoje na aula. E eu estou a todo momento falando de termo regente e termo regido. E você deve estar, talvez, voando nesses termos e não entender o que cada um significa. O termo regente vai ser justamente o nome ou verbo que pede uma determinada preposição, um determinado complemento, uma determinada ideia para que a frase seja melhor organizada, para que ela tenha o seu sentido completo. Já quando nós temos o termo regido, é aquele complemento, aquela ideia complementar que está subordinada a esse verbo. Por isso que com determinados complementos, nós precisaremos utilizar preposições específicas. Por incrível que pareça, você já sabe o que é regência. Regência é a parte da língua portuguesa que estuda a organização dos termos nas frases. Nós temos dois tipos de regência: regência nominal e regência verbal. Regência nominal, nós temos três tipos de nome: substantivo, adjetivo e advérbio. E regência verbal trabalha com os verbos. Sempre nós teremos o termo regente, que pede algum tipo de complemento, e o termo regido, que funciona justamente com esse complemento, que precisa de, às vezes, preposições específicas. Talvez você não saiba propriamente o que é uma preposição. Preposição é um tipo de palavra na língua portuguesa que funciona justamente para ligar duas coisas. Se eu tenho livro menina tem uma ligação entre essas duas coisas. Se eu tenho uma frase, o livro menina, você fica pensando, o livro da menina, o livro que pertence à menina, o livro dado pela menina. Veja que sempre tem algum termo ali no meio. Alguns desses termos são preposições, como o da, livro da menina, é a junção da preposição de mais a, de mais a, da. Agora que nós já sabemos de tudo isso, vamos adentrar propriamente na regência nominal. Regência nominal é a regência que trabalha com os nomes, substantivo, adjetivo e advérbio, como você já sabe. E esses nomes, vez ou outra, vão precisar de preposições específicas para se ligar a outros termos. É o caso da frase: a pressa é inimiga da perfeição. Perceba que nessa frase nós temos o termo inimiga. Esse nome precisa de uma preposição específica. Veja que eu não poderia falar: a pressa é inimiga da perfeição. Eu preciso do "de" depois, que é inimigo de algo ou de alguém. Inimigos da Igreja Católica, inimigos da educação, inimigos da realidade contemporânea. Então, qualquer frase que você formule com a palavra inimigos, com esse nome, você precisará utilizar a preposição de. E é justamente isso que a regência estuda. Por quê? Alguns alunos tendem a modificar essa preposição e a colocar outra preposição no lugar. Por exemplo, a prece é inimiga com perfeição. O sentido é o mesmo? A ideia é a mesma? Não. A ideia fica um pouco confusa. Como assim? A pressa é inimiga com perfeição? Pressa, perfeição, as duas coisas estão juntas? Não há uma ligação tão boa.
E um outro conceito que você precisa entender é o conceito do que é complemento essencial de uma frase. Por exemplo, se eu falasse a pressa é, falta algo, é alguma coisa. Se eu digo a pressa é inimiga, certo, mas inimiga de quem? Veja que esses dois complementos são informações essenciais. Já se eu dissesse, a pressa é inimiga da perfeição em trabalhos longos, você poderia dizer, esse em trabalhos longos também funciona como um complemento, é uma informação ali adicional, é um complemento essencial. Não, você estaria errado. Que esse termo é sim um complemento, você está certo, mas ele não é um complemento essencial. Veja que eu poderia removê-lo da frase e ler corretamente sem nenhum problema no sentido. Se eu digo, a pressa é inimiga da perfeição, eu consigo entender claramente o que foi passado. Se eu ainda adiciono em trabalhos longos, é uma informação adicional, mas não necessariamente essencial. E esses complementos essenciais são chamados de complementos nominais. E talvez você esteja se perguntando: por que estudar regência para a redação? Qual o objetivo de entender essas coisas? Você vai entender regência e os complementos nominais porque você precisa escrever com as preposições corretas. E algumas palavras possuem essas preposições específicas que precisam estar ali presentes após esse nome que foi empregado. A partir de todas essas explicações, nós já conseguimos compreender quais são os nomes que têm regências específicas, ou seja, pedem preposições específicas na nossa redação. O primeiro nome que pede preposição é o nome acesso, que está presente em quase todas as redações. Acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao trabalho, acesso à água. Todas essas palavras precisam de uma preposição antes por conta do nome acesso. Por exemplo, se eu digo, o aluno teve acesso à biblioteca da escola. Nesse caso, esse acesso à biblioteca necessita obrigatoriamente de uma crase, porque biblioteca é um substantivo feminino, acesso pede a preposição a, então acesso à biblioteca possui a crase. E muitas vezes você não compreende as regras de crase justamente por não compreender quais são os nomes e verbos que pedem preposições a. Próximas 3 palavras que podem estar presentes na sua redação. Medo. Quem tem medo de algo. Então, ele tem medo de falar em público. Veja que esse de está aí utilizado obrigatoriamente. Medo de escuro, medo de cachorro, medo de uma rua deserta. Sempre com essa preposição de, que pode se juntar aos artigos. Então, medo do passado. De mais o do. Próximo caso é o da palavra necessidade. Quem tem necessidade de algo ou de alguma coisa. Necessidade de comprovar o meu pensamento. Necessidade de escrever uma boa redação. Então, lembre-se, sempre é preciso utilizar a preposição de depois de necessidade. Existem alguns nomes que regem duas preposições, como é o caso de preocupação. Tanto pode ser uma preocupação com algo ou uma preocupação sobre algo. Exemplos: o governo tem uma preocupação sobre o problema do desmatamento no Brasil. O governo tem uma preocupação com o problema do desmatamento no Brasil. É interessante ficar atento a esse termo com, porque ele também traz a ideia de companhia. E em alguns casos é totalmente errado utilizar o com, como no caso do verbo namorar. O correto não é falar namoro com Maria, por exemplo. Estaria totalmente errado. Mas sim, namoro a Maria. Por quê? Se eu digo que eu namoro com Maria, quer dizer que eu e a Maria namoramos uma terceira pessoa. Nós, em companhia, namoramos uma terceira pessoa. Algo como um trisal. Isso é totalmente errôneo e muitas pessoas não têm essa intenção ao utilizar o verbo namorar, mas por desconhecer essa regência, acabam cometendo esse erro. A palavra respeito é uma das que possui diversas regências,
Pode ser respeito a, respeito com, respeito de, respeito por ou respeito para. Vejamos os exemplos. Todos devem ter respeito à diversidade cultural. Nesse caso, esse a possui a crase, respeito a algo. Ele sempre age com respeito com os colegas do trabalho. Então, respeito com os colegas do trabalho. O respeito de um filho pelos pais deve ser cultivado. O respeito de alguém. Eu também posso utilizar essa preposição. Ele demonstrou respeito por todas as opiniões, respeito por algo. A educação é essencial para o respeito para com os outros, respeito para com alguém. Então veja que há diversas formas de utilizar o respeito. E você pode pensar, mas eu posso ter diversas preposições para o mesmo termo? Sim, da mesma forma que com diversas notas nós podemos formar diversas músicas. Às vezes, uma mesma música pode ser tocada em melodias diferentes, melodias um pouco acima, melodias um pouco abaixo. Da mesma forma com os nomes e os verbos. Às vezes eles pedem uma preposição, às vezes outra. E é importante saber que quando nós temos preposições diferentes sendo utilizadas, nós temos também significados diferentes. Então, se o maestro escolhe o tom da música um pouco acima ou o tom um pouco abaixo, nós podemos combinar que sim, a música é tocada de maneira um pouco diferente. A ideia permanece a mesma, mas ela é um pouco modificada. Da mesma forma com os verbos. O sentido modifica-se quando nós temos outras preposições sendo utilizadas. Uma palavra que você não pode sair de casa sem conhecer a regência. A regência de direito. Direito a algo. Direito à educação. Direito à saúde. Direito ao trabalho. Essa palavra sempre pede a preposição a e na sua redação em muitos casos de uso da crase, ela estará presente. Então, direito a algo, se for um termo feminino que peça o artigo a, nós teremos aí a junção preposição mais artigo, crase, como nós já vimos nas outras aulas. O termo importância pede a preposição de, então se eu digo a importância de a educação ser valorizada no Brasil, veja que esse de foi utilizado aí depois da palavra importância. O substantivo valorização sempre será a valorização de algo, a valorização dos funcionários, a valorização da cultura africana, como nós vimos no ano anterior. Capacidade. Capacidade sempre vai ser capacidade de ou capacidade para. Ele possui capacidade para tocar o projeto ou ele possui capacidade de organizar essa bagunça, por exemplo. O substantivo permissão sempre pede a preposição para. Permissão para dormir. Permissão para organizar a sala, por exemplo. O termo dificuldade é mais um daqueles que possui diversas regências. Então, dificuldade com algo, dificuldade de fazer algo, dificuldade em fazer algo, dificuldade para fazer algo. Então, posso dizer, ele tem dificuldade com a matemática, ou ele apresentou dificuldade em compreender o texto. Os alunos estão com dificuldades em resolver problemas complexos. O projeto enfrenta dificuldades para ser concluído dentro do prazo. Agora nós vamos falar de combate. Combate é um termo que sempre pede a preposição a. Então, combate à Covid-19, combate às doenças crônicas. E sempre que nós tivermos um termo feminino, depois nós iremos utilizar a crase. E você deve se perguntar, mas o verbo combater também possui essa propriedade? Não. Quem combate, combate ao. Combateu o problema, não combateu ao problema. Na verdade, o nome combate é que pede a preposição. Combate a alguma coisa. Combater não pede preposição. O próximo termo também costuma causar confusão. É o termo impacto. O impacto é sempre o impacto em algo, então o impacto na situação. E os alunos confundem justamente com o verbo impactar. O verbo impactar não pede preposição. Então, isso impacta o problema e não impacta no problema. Impactar não pede preposição. Impacto pede preposição. Impacto na saúde. Impactar na saúde, não. Impactar a saúde. Já o termo favorável pede a preposição
a, favorável a alguma coisa. O deputado foi favorável à proposta. Agora nós vamos conhecer mais alguns termos que pedem preposições específicas. O termo interessado pede a preposição em. Ele está interessado em aprender línguas. Interessado na, interessado no. O termo contrário, tenha muito cuidado com esse termo, pede a preposição a. Ele é contrário à proposta. O termo alheio pede a preposição a, alheio a algo. Se a próxima palavra for feminina, há a junção da preposição com artigo e nós temos a crase, como é o caso de ele estava alheio à situação, com crase. O termo indiferente pede a preposição a. Quem está indiferente a algo. Ou seja, nós teremos a crase se o próximo termo for um termo feminino, como é o caso de ele ficou indiferente à notícia. O termo inerente, inerente é algo que já vem meio que de fábrica naquela pessoa, naquele objeto. É algo que já é próprio daquela pessoa. O risco é inerente à atividade. Toda atividade tem algum risco. Nesse caso, a preposição a é utilizada, inerente a algo. O termo próximo é muito utilizado na redação e ele tem duas regências corretas: próximo a algo ou próximo de algo. Então, se eu digo a escola está próxima da praça, está correto. Se eu digo a escola está próxima à praça, com crase, está correto também? Sim, está correto. E se eu digo a estrada se encontra próxima do fim, eu também estou correto. O termo em paralelo também recebe a preposição a, é sempre em paralelo a algo. Ou seja, as duas linhas estão paralelas à estrada. Como estrada é um termo feminino, nós utilizamos a preposição a. O termo relativo também pede essa preposição a, relativo a algo. Então, relativo à sociedade, relativo à educação, com crase, porque esses termos são femininos. O termo relevante também pede preposição. Preposição a ou preposição para. Relevante para alguém ou relevante a alguma coisa. Exemplo, sua opinião é relevante à discussão. Nesse caso, nós temos a crase porque discussão é um termo feminino. Esse termo é relevante para os jovens. Veja que é para alguém. Para os jovens, utilizamos a preposição para. O termo necessário pede a preposição a ou a preposição para. Necessário para fazer alguma coisa ou necessário a algo. Exemplos: o esforço é necessário à conclusão do projeto. O esforço é necessário para alcançar os objetivos. O termo prejudicial também pede preposição. Pode ser a preposição a ou a preposição para. É prejudicial para alguém ou prejudicial a algo. O fumo é prejudicial à saúde, nesse caso com crase, porque nós temos o termo saúde, que é feminino. O fumo é prejudicial para quem vive com o fumante. Veja que aqui a gente utilizou o para e não o a. O termo impróprio também pede preposição, que pode ser tanto a preposição para quanto a preposição a. Exemplos: esse lugar é impróprio para alguém, para as crianças. Exemplo com a preposição a, o comportamento dele foi impróprio à situação. Também temos a crase porque a situação é algo feminino. O termo apto também pede preposições, que podem ser tanto a preposição a quanto a preposição para. Apto para fazer algo ou apto a fazer algo. Ele está apto a realizar a tarefa ou ela está apta para o trabalho que foi designado. O termo compatível também pede preposição e é sempre compatível com ao, compatível com o sistema operacional, por exemplo. O termo acessível pede a preposição a, assim como o termo acesso. Acessível a alguém, acessível para alguém, acessível para a sociedade, acessível à população, com crase, porque a população é feminino. Agora nós iremos ver apenas alguns advérbios que pedem a preposição. O concomitantemente sempre pede a preposição a,
concomitantemente a algo. Então, concomitantemente à implementação de novas políticas. O termo independentemente sempre pede a preposição de, independentemente de algo. Independentemente das dificuldades enfrentadas, é essencial manter o foco nos objetivos. O termo paralelamente também pede a preposição, só que nesse caso é a preposição a, paralelamente a algo, paralelamente às medidas provisórias. Veja que aí eu utilizo a crase porque medidas é algo feminino. O termo junto possui duas regências, junto de algo ou junto a algo. Alguns professores dizem que o termo junto com é um pleonasmo, porque se já é junto, já é com alguém. Lembra que o com poderia ter essa ideia de companhia. Então, para que você garanta a nota na redação, utilize apenas as duas, junto de algo ou junto a algo. Ele elaborou o projeto junto à equipe do planejamento. Veja que aqui eu tenho a crase, porque equipe é um termo feminino. A iniciativa foi discutida junto de especialistas, também está correto. O termo acima sempre pede a preposição de, acima de algo. Acima de tudo, é necessário ter respeito. O termo além pede a preposição de, além de alguma coisa. Além de estudar, é preciso fazer questões. O termo apesar pede a preposição de. Apesar dos problemas, o Brasil é um ótimo país. Vejo que eu juntei o de mais o do, apesar do problema, apesar dos problemas, o Brasil é um ótimo país. Nós vimos de modo bem sucinto todos os exemplos que aparecem com mais recorrência na sua redação. Caso você tenha dúvidas em quais são esses termos, você pode voltar à plataforma e baixar o documento de regência, que possui todas as explicações desses termos que eu acabei de mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e vejo vocês na próxima semana.